Olá pessoal, vamos falar da integral definida. A integral é definida quando ela tem um intervalo no qual ela é definida, um intervalo AB, do número menor a até o número maior b. Essa integral ela é resolvida da mesma forma que se resolve a integral indefinida. A diferença é que lá na primitiva você vai substituir o limite superior, vai colocar o sinal de menos e vai substituir o limite inferior. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Vamos pegar aqui, integral de 1 até 2 de x ao quadrado dx. Que a gente tem de 1 até 2 de x ao quadrado dx. Como eu falei, primeiro a gente integra normalmente. A integral de x ao quadrado, basta somar 1 aqui nesse 2, 2 mais 1, 3, coloca no expoente, coloca embaixo. Aí está resolvido. Ao invés de você colocar aquele mais c, você vai colocar uma barrinha aqui e vai colocar os limites de integração, de 1 até 2. E aí coloca o sinal de igual. Agora você vai substituir o 2 na primitiva. Então vamos lá, coloco o 2 no lugar do x, vai ficar 2 elevado a 3 sobre 3. Coloco o sinal de menos. E aí agora substitui o 1. 1 elevado a 3 sobre 3. Isso vai ser igual 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, sobre 3. Menos 1 elevado a 3, 1 elevado a qualquer expoente dá sempre 1, sobre 3. 8 sobre 3 menos 1 sobre 3, subtração de fração de mesmo denominador, repete o denominador e subtrai os numeradores. 8 menos 1, 7. Então, a integral definida no intervalo 1, 2 de x ao quadrado dx vai ser 7 terços. Este valor de 7 terços, ele é a área entre a curva e o eixo x. A integral definida te dá essa área. Então, quando você está integrando isso aqui, você está pegando a área entre a curva x ao quadrado e o eixo x, no intervalo 1, 2, que vai dar 7 terços. Né? Vamos fazer outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, integral. Agora eu vou pegar uma função parecida aqui. Vou pegar o x ao cubo. Só que o x ao cubo, o gráfico da função x ao cubo, ele vai estar abaixo do eixo x para x menor que zero. Então, eu vou fazer, por exemplo, de menos 1 até zero. E a gente vai ver que essa integral definida vai dar negativa, porque ele te dá a área entre a curva e o eixo x. Se tiver abaixo, vai dar com sinal negativo. Então, vamos lá, vamos resolver essa aqui, de menos 1 até zero. Integral de x ao cubo é x elevado a 4 sobre 4. 3 mais 1, 4, em cima e embaixo. Coloca aquela barrinha, coloca os limites de integração, de menos 1 até zero. Isso vai ser igual, substitui o de cima, vai ficar 0 elevado a 4 sobre 4. Coloca o sinal de menos e substitui o limite de baixo. Quando um número é negativo, ele sempre entra entre parênteses, né? Menos 1 elevado a 4 sobre 4. 0 elevado a 4, 0 elevado a qualquer coisa é sempre 0 dividido por 4, 0. Menos 1 elevado a 4 dá mais 1. Todo número elevado a expoente par dá resultado positivo, né? Todo número real. Sobre 4. 0 menos 1 quarto dá menos 1 sobre 4. Isso aqui também é o valor da área, só que com o valor negativo. Então, para a integral definida te dar área, ela te dá área em módulo, né? Porque se a curva estiver acima, vai dar positivo, beleza, dá área entre a curva e o eixo. Se a curva estiver abaixo, vai dar negativo. Então, você pega em módulo e aí vai ficar o quê? Positivo. Ah, Anildo, e se a curva estiver em cima e embaixo, como uma função do terceiro grau, por exemplo, né? Ou até do primeiro grau, do segundo grau, do segundo grau,
Vamos pegar, por exemplo, aqui uma função do segundo grau, que a gente sabe que o gráfico da função do segundo grau é o quê? Uma parábola, né? Então, você pode ter um caso assim, ó, você tem aqui uma parábola, e aí você pega, por exemplo, de 0 até esse valor aqui. Vamos dizer que esse valor seja 5. A área entre esta curva e o eixo x, de 0 até 5, ela ora está em cima, ora está embaixo. Depois ela volta para cima. Vamos dizer que aqui seja 1, essa raiz aqui, e que essa raiz aqui, por exemplo, seja 3. Né? O que acontece? Existe um teorema que quando a integral definida existe, ela está definida, quando ela converge, a integral de A até B, de f de x dx, ela pode ser separada assim, a integral de A até C, mais a integral de C até B, considerando que esse C é um número que está entre A e B, tá? Considerando que A é menor que C, que é menor que B. Então, quando você tem isso, no nosso exemplo aqui, para você achar essa área que eu pintei, você teria que fazer, para não errar, a integral de 0 até 1, que ela está em cima, mais a integral de 1 até 3. Aí, esta aqui está embaixo, então você pega ela em módulo. Você pega ela positiva. Ou coloca um sinal de menos aqui, mas isso confunde o aluno, né? Pega ela em módulo, vai dar negativa porque a curva está embaixo. Pega em módulo. Mais a integral, ó, fui de 0 até 1, de 1 até 3, agora eu vou de 3 até 5, de f de x dx. Então, quando você vai calcular a área entre uma curva, vai ser a integral. Se a curva estiver em cima e embaixo, você separa. Então, fica atento às raízes, que vai ser quem vai separar o seu intervalo de integração para o cálculo de área. Ok? Bom, vou parar o vídeo por aí, depois a gente faz outro com mais exemplos.